Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Graças a Deus, chegamos ao nosso devocional. E hoje em boa companhia, hoje na companhia da minha netinha, a Sofia, que vai também falar bom dia, vai dar um bom dia para vocês. Fala, bebê, fala bom dia. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, filhinha? Você veio fazer o devocional com o vovô? Sim! E veio alegrar esta manhã do vovô? Sim! Muito bem! Manda um beijo pro povo. Fala, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês! É isso, pessoal. Hoje, em boa companhia, vamos ao nosso devocional. Temos um assunto bastante importante. A Sofia vai dar uma descidinha, né, Sofia? E o vovô vai poder falar com os nossos amigos e irmãos. Vamos lá. Beijo, bebê. Fica com Deus, tá? Tchau! Isto, pronto. Isto posto, vamos ao nosso assunto de hoje, que temos para tratar com vocês. E o assunto hoje é motivado por um pequeno corte, um pequeno vídeo que me foi enviado e eu achei interessante falar com vocês. É um assunto de teologia chamado exegese. Parece até que não tem muito a ver, mas tem. Nós vivemos hoje num tempo de internet e vivemos em cima de cortes, né? Muitas pessoas assistem vídeos, cortes que são feitos aí de programações e de podcasts, e nem sempre aquilo que é dito é de fato verdade. Nem sempre aquilo que é dito é de fato verdade. E esse caso é mais um caso desse. E aí, me mandaram um vídeo de um padre falando a respeito de Jesus e fariseus. E o padre afirmava no vídeo que a única situação em que Jesus expulsou as pessoas de perto dele foi com relação aos fariseus. Jesus expulsou os fariseus por causa das suas doutrinas, por causa dos seus ensinamentos. E aí é uma crítica que esse padre faz aos extremos da religião. E até aí eu concordo com ele, no sentido de que muitas pessoas, por falta de conhecimento ou por interesse próprio, usam a religião para se beneficiarem, para se darem bem, e aí usam da fé das pessoas, deturpando aquilo que a Bíblia ensina. Até aí, tranquilo, eu entendo. Mas pegar e fazer uma afirmação onde ele afirma que Jesus expulsou os fariseus de perto dele, aí é uma forçação de barra, né? Forçou. Jesus em nenhum momento expulsou nada e ninguém de perto dele. Jesus sempre aproveitou todas as circunstâncias para mostrar o seu amor, para trazer o seu ensino, para trazer às pessoas a oportunidade de salvação através dele que é o caminho para a salvação. Então, quando recebi esse texto, recebi esse vídeo, esse corte, analisei, pensei, falei, não, fizeram uma exegese do contexto. Ou seja, exegese é fazer com que o texto diga aquilo que eu quero dizer. Aquilo que me interessa, eu pego o texto e aplico aquele texto, desvirtuando a qualidade ou desvirtuando o que de fato o texto está dizendo. O contrário disso chama-se exegese. A exegese não, é uma análise profunda do texto, e a gente, depois de feita a exegese, nós trabalhamos em cima do que só o texto está dizendo, né? É o que o texto ensina. E infelizmente foi feita uma exegese disso aí. Deturparam. Mas veja bem, Jesus nunca expulsou fariseus de perto deles. É tão interessante isso que num dos textos ele diz que Jesus entra na casa do fariseu para fazer uma refeição, e era fariseu. William, onde eu encontro isso? Se você tem Bíblia em casa e você gosta de fazer conferências, lê lá Lucas 11, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11,
dos versículos 37 ao 54, a gente vai encontrar essa condição de Jesus indo falar com fariseus e entrando na casa de fariseus. Observe que no versículo 37 e o 38, ele diz assim, olha, enquanto ele estava falando, um dos fariseus pediu que fosse à sua casa para uma refeição. Quando Jesus chegou, tomou lugar para comer, sem realizar a cerimônia de lavar-se, segundo o costume judaico. O fariseu estranhou esse fato. Ou seja, mas Jesus entrou na casa do fariseu para se alimentar com o fariseu. Como que é o Jesus que expulsa fariseus de perto dele? Como é isso? No versículo 39, ele diz assim, então o Senhor disse a ele, vocês fariseus lavam o exterior do copo e do prato, porém por dentro ainda continuam sujos, cheios de ganância e maldade. Em outro texto, Jesus diz assim, olha, para o povo, e agora direcionado ao povo, diz assim, olha, vocês aprendam com eles, ou seja, aprendam com os mestres da religião e aprendam com os fariseus, mas não façam como eles fazem. Aprendam o que eles ensinam, mas não apliquem o ensino da forma como eles aplicam. E é nesse contexto que Jesus os chama de falsos, de sepulturas caiadas, né? Túmulos caiados. É nesse sentido, porque fariseu hoje em dia é até um adjetivo para aqueles que fazem e ensinam, mas não praticam aquilo que ensina. E essa era a condição dos fariseus na época, dos mestres da religião na época, e que Jesus faz uma crítica dura a eles por causa do seu comportamento. Então, eu vou deixar para vocês que gostam do texto bíblico de verdade, que gostam de aprender o que está escrito, como está escrito, e aplicam na vida de vocês a forma como está escrito, ensinado. Cristo ensina através do João, então você vai encontrar essas referências em João 8,44, diz que fariseus e mestres têm o diabo como pai quando rejeitam a verdade. Lucas 11,37, como eu li para vocês agora, e tem lá o texto de Mateus 23, Mateus capítulo 23, que nós consideramos como o discurso mais duro de Jesus, quando ele pronuncia os ais, né? As dores contra os fariseus e contra os escribas. E é aí nesse texto também que eles chamam essa turma aí de hipócritas e de guias cegos. Por que que existe, então, essa dura crítica de Jesus a esses homens, fariseus, mestres, doutores da lei? Primeiro, por causa do legalismo. Eles transformavam a lei em um sistema de regras pesadas para o povo seguir, esquecendo e colocando de lado o amor, a adoração a Deus, a devoção ao Senhor, esquecendo disso e praticando legalismo, trazendo para o povo um peso, que era desnecessário para ela. O outro motivo era por causa da hipocrisia, como eu disse no começo. Façam o que eu mando, mas não façam como eu faço. Façam o que eu ensino, mas não apliquem da forma como eu aplico no dia a dia. Essa era a forma hipócrita de fariseus e mestres aplicarem a lei ou os seus ensinos. E por último, os fariseus ensinavam contra a recepção do Messias, a chegada do Messias, não reconheciam Jesus como o Messias enviado, apesar de todas as evidências na época mostrarem Cristo o Messias, Cristo o Salvador, o Messias esperado pelo povo judeu. Já era visto a olhos nus, era visto de maneira plena e abundante, dada as manifestações através da vida e das palavras de Jesus. Então, esse povo rejeitou Jesus, como no caso a religião judaica rejeita Cristo como Messias, Cristo como Salvador até hoje. Para nós, cabe
dado essa pequena orientação e explicação, ficarmos atentos de como é que nós observamos determinados ensinos que são advindos hoje de uma internet que é abrangente, tem um alcance muito grande, e as pessoas ficam vivendo de pequenos cortes e não buscam o conhecimento pleno daquilo que está sendo dito. Lembrem que existe muita maldade no sentido de busca de interesses próprios, likes, crescimento, engajamento, e para isso vale até distorcer o texto bíblico para que as pessoas se engajem. Eu paro no princípio de que a gente precisa ter cuidado, principalmente, com o texto bíblico. Um texto mal aplicado pode representar a perdição de muitas pessoas. Um texto bem aplicado pode representar a salvação de muitas pessoas. Então, vamos usar a internet, vamos trabalhar com a podcasts, enfim, com todo o material que é possível produzir através da internet, mas trabalhar com sinceridade, com justiça, respeitando o texto, falando a verdade, não fazendo o texto dizer aquilo que eu acredito, mas o que Deus deixou para nós na forma das Escrituras. Então, quando eu encontro religiosos e simplesmente homens religiosos falando da religião, e aí a religião não cabe Jesus. Dentro da religião, só pela religião, não cabe Jesus. Jesus é além da religião. Jesus é maior que a religião. Então, cuidado com essas práticas que não trazem uma transformação interior através do conhecimento do Cristo. Jesus, ele nos chama para uma vida coerente, uma vida de fé, mas uma vida coerente com os seus ensinos. Não é, em grande parte das vezes, da forma como tentam impingir ou colocar aquilo que Jesus ensinou. Eu sei que o evangelho não é algo fácil. O que Jesus ensinou tem a sua dualidade. Ou seja, em todo o ensino de Jesus, ele fala sobre o amor, mas ele também fala sobre a justiça. E nesse vídeo mesmo eu vi uma pessoa comentando: o meu Jesus, o Jesus que eu conheço, ele é um Jesus de amor, onde ele recebia todos e caminhava com todos, e era de qualquer forma, as pessoas se achegavam a Jesus. E não é verdade. O nosso Jesus, o Jesus bíblico, o Jesus que está lá dando ensinamentos ao povo à época, ele diz que é necessário que nós, olhando para nós mesmos, enxergássemos em nós o pecado, o erro, e partindo do reconhecimento de havermos pecado e de ter em nós erros, buscássemos uma vida de arrependimento, de conversão, ou seja, de mudança de vida, de mudança de caminho, de mudança de rumo. Então, se ele é amor sim, porque ele nos dá a oportunidade de reconhecermos os nossos pecados e erros. Mas ele também é justiça quando nós não queremos e não aceitamos que nós somos esses homens e mulheres que necessitam de salvação, que necessitam de um redentor, que necessitam sermos perdoados por nossos pecados e erros. Então, Jesus aplica no final disso a sua justiça, Confrontar o pecado é necessário, Jesus fez isso desde o princípio. Quando Jesus fala com os fariseus, não os expulsa, mas cobra deles uma atitude diferente de mudança de vida. Quando Jesus chega no templo e lá estão vendendo mercadorias fora daquilo que era para ser feito, Jesus então derruba lá as mesas dos vendilhões do templo, mostrando que precisa haver uma restauração de procedimento, uma mudança de procedimento. E aí Jesus diz que para que haja de fato uma vida redentiva,
há necessidade de uma compreensão e mudança. Esse é o Jesus de verdade, que andava com todos. A mulher pecadora, que foi apresentada inclusive por fariseus e mestres, né? Como adúltera, como a pecadora. É interessante que muita gente fala, olha, ele recebeu a pecadora, a adúltera, e é verdade, ele recebeu. Mas você lembra do final da história? Do final da história ele nos diz, olha, mulher, continua vivendo a vida que você está vivendo. Continua do jeito que você está. Pode continuar praticando adultério que está tranquilo. Não foi isso que aconteceu. Jesus chama ela, confronta ela com os seus acusadores, ela não é apedrejada, mas ao final, o que ele dá de orientação olha, agora você pode continuar a sua vida, mas não peque mais, mude de vida, deixe esse pecado de lado. Eu que estou aumentando, né, a interpretação, ele só diz, vai e não peques mais. Mas se a gente olhar esse texto, esse contexto, a gente vai entender que ele está dizendo, olha, vá, mude de vida. Pare com a prática daquilo que é errado. Comece uma nova história. Comece diferente. Abra mão, né, dessa escolha que você fez. Então Jesus nos recebe com amor, mas o nosso pecado precisa ser confrontado todo dia. A nossa vida, um coração miserável como o nosso, egoísta, sem humildade, orgulhoso, um coração dado ao erro, precisa ser transformado pela presença do Cristo. E Jesus está pronto e apto para nos receber. Para encerrarmos, Jesus não expulsou os fariseus, Jesus não os expulsou, mas os desafiou frontalmente, denunciando a hipocrisia, denunciando a falsidade, chamando esses fariseus da mesma forma como nós estamos fazendo nessa manhã, chamando eles ao arrependimento. E para nós fica a lição, um alerta, para que nós não entremos pelo mesmo caminho de hipocrisia, de orgulho, de vaidade, achando que nós já estamos prontos, quando na realidade a nossa vida deve ser uma vida de busca de Jesus, busca de estarmos aptos através de Jesus em nós. Então, meu querido, meu amigo, minha amiga que me mandou o vídeo, espero que você tenha a possibilidade de ouvir esse devocional de hoje e você tenha a oportunidade de mudança da sua compreensão, mudança do seu entendimento e mudança, assim, na sua fé. Sim, e aos demais outros, Deus os abençoe nessa manhã e que você decida por cada vez mais receber Jesus em seu coração. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse devocional, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo ensino da tua palavra. Deus, ajuda-nos a sermos homens e mulheres transformados pela verdade que está escrita, não pela verdade que homens e homens poderosos, líderes de religiões, querem impingir a nós os seus conceitos, impingir a nós as suas compreensões. Deus, mas faça de nós como Paulo dava a explicação, e ele falava dos bereanos, que eram homens que, ao serem ensinados, abriam suas Bíblias, abriam o livro sagrado para conferir se aquilo que estava sendo ensinado era verdade ou não, se era daquela forma que estava escrito ou não. Então nos ajude também nesses dias a não ficarmos presos a ensinos dados pela internet e não confirmarmos na tua palavra se isso é verdade ou não. Então faça-nos como os bereanos, Deus, e em caso de dúvida, que nós possamos ser pessoas confiáveis, mentores confiáveis para nos trazer explicações. Ajuda-nos nesse propósito para que possamos fazer, viver e te servir melhor. No mais, dá-nos um dia de paz, um final de semana abençoado. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. De maneira especial nessa manhã, quero orar pela vida do Moisés, que ele possa se recuperar, que haja saúde, que a tua graça alcance a família dos teus filhos, do teu filho, alcançando os seus filhos, a sua esposa. Deus, em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Sim, queridos, hoje eu tive a satisfação da presença, primeiro da Sofia, né?
que veio alegrar o nosso devocional. Minha netinha. Segundo a Rô, que está lá assistindo com a gente, Deus te abençoe, Rô. Tem o Tião, ô Tiãozinho, saudade do você, viu? Obrigado pelo seu carinho, pela suas palavras aí, sua dedicação. Tem o Gleidson, Deus te abençoe, Gleidson, um grande abraço te ver aí nesse vídeo. Fica com Deus, uma grande alegria te ver. Um abraço. A Esther, congregação de Campo Grande, Deus abençoe vocês, senhor Wilson, senhor Marcos, dona Mercedes, né, Fabinho, Deus abençoe todos aí. Grande abraço, fiquem com Deus. Sim, até o próximo devocional, se Deus quiser, e você sabe, eu creio, assim Ele quer.